Olá pessoal, sou Marcos Arcianeira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. Um coletivo de professores e professoras que atuam na educação básica, realizam experiências e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física. Também chamada de currículo cultural, currículo pós-crítico, culturalmente orientado ou simplesmente educação física cultural. A ideia deste vídeo é apresentar para vocês o ponto de vista da educação física cultural sobre a inserção da educação física na área das linguagens. Como vocês sabem, desde os anos 90, circulam vários trabalhos, várias produções importantes que apresentam argumentos extraídos da semiótica ou extraídos da teoria da ação comunicativa para pensar a educação física na área das linguagens. Nós aqui entendemos educação física na área das linguagens, mas pensando naqueles argumentos extraídos das teorias pós-críticas do currículo. Então, é uma outra maneira de entender educação física na área das linguagens e que também pode ser considerada por vocês. Bom, mas antes de entrar no assunto propriamente dito, é importante dizer para vocês que não é novidade a educação física na área das linguagens. E nós vamos apresentar um argumento, no sentido de colocar em xeque aquela afirmação que circula em alguns trabalhos de que a educação física foi colocada na área das linguagens a partir da publicação dos Padrões Curriculares Nacionais do Ensino Médio. E eu trouxe para vocês conhecerem um documento que talvez ofereça informações suficientes para desestabilizar essa ideia. Esse é o nosso boletim na época em que nós cursamos a antiga sexta série, atual sétimo ano, do antigo primeiro grau, atual ensino fundamental. E se vocês olharem dentro desse boletim o quadro de notas, vocês verão que eu era um aluno bastante mediano, o que não é importante neste momento. Apesar disso, consegui ser promovido. O importante aqui é mostrar para vocês que os conteúdos específicos estavam organizados por matérias. Este boletim ele foi emitido, dá para perceber aqui a assinatura, tem aqui a assinatura da minha mãe, ela assinou no primeiro bimestre, segundo bimestre e terceiro bimestre de 1978. Portanto, este documento tem mais de 40 anos e há mais de 40 anos que nós vemos aqui esta organização de língua portuguesa, educação artística, educação física e língua inglesa na matéria comunicação e expressão. Então, é interessante você perceber, a terminologia era outra, enquanto hoje nós pensamos no termo componente curricular, naquela época, ou pelo menos nessa rede municipal de ensino de São Paulo, nessa época se pensava conteúdo específico, e esses 4, entre aspas, conteúdos pertenciam a, entre aspas, matéria, comunicação e expressão. Ora, pessoal, há bastante similaridade entre comunicação e expressão em linguagens e há bastante similaridade entre conteúdo específico, educação física, e componente curricular, educação física. Similaridade do ponto de vista semântico. A questão aqui é que o que mudou de lá para cá, mudou a quantidade de conhecimentos que a área veio produzindo nos últimos anos que nos permite entendê-la, sim, na área das linguagens. Naquela época, até porque eu fui estudante, naquela época, a prática pedagógica era muito distante do que hoje a gente entende de educação física na área das linguagens. O que se fazia nas aulas de educação física era a tentativa de produzir corpos hábeis, fortes, etc, etc. E como que o meu professor naquele momento fazia aqui? A partir de exercícios físicos e a introdução às modalidades esportivas, ou seja, nós ficávamos um tempo grande do ano fazendo exercícios físicos nas aulas e ficávamos uma outra parte do ano, menos importante, sendo submetidos a exercícios e tarefas e técnicas esportivas com o intuito de aprender a fazer a bandeja, aprender a fazer o arremesso, etc, etc. Tudo bem? Então, era uma prática pedagógica que hoje nós entendemos bastante afastada de uma ideia de educação física na área das linguagens. Mas do ponto de vista da organização dos conhecimentos naquele momento, a educação física já aparecia
nesse lugar, né? Na matéria comunicação e expressão. Portanto, não é novidade e também não foi uma invenção dos parâmetros curriculares nacionais colocar a educação física nesse lugar. Pois bem, dito isto, nós queremos apresentar para vocês 3 pressupostos para o nosso trabalho aqui hoje, para a nossa conversa hoje. Primeiro, né, que estamos, como vocês sabem, como já foi apresentado em outros materiais, né, na produção do grupo como um todo, né, desde relatos de experiência, vídeos feitos nas escolas, até trabalhos como artigos, dissertações e teses, estamos trabalhando a partir dos referenciais dos estudos culturais, do pós-culturalismo, do pós-colonialismo, do multiculturalismo crítico, do pós-modernismo, ou seja, a partir desses campos que ajudam a pensar a sociedade, o social, as relações sociais de uma outra maneira. Nós também vamos trabalhar a partir de uma certa concepção de linguagem. Existem várias maneiras de entender a linguagem. Nós aqui vamos trabalhar a partir de uma certa forma de entender a linguagem e também vamos usar todos esses argumentos para pensar uma certa função social para a educação física e um certo objeto da educação física. Então, novamente, afastados da teoria da ação comunicativa de Habermas, né, afastados das contribuições da semiótica persiana, nós estamos pensando em outros argumentos, estamos pensando com a ajuda de outros argumentos a educação física na área das linguagens. Vamos a eles e de forma evidente, muito sintética. Os estudos culturais e o pós-estruturalismo, ou se vocês preferirem, os estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, nos ajudam a pensar a cultura como um território de disputa de significados. Nos ajudam a pensar a cultura numa forma de regulação dos sujeitos. Nos ajudam a pensar a cultura numa maneira de atribuir identidade às coisas do mundo e, ao mesmo tempo, produzir diferenças. Ou seja, é nesse emaranhado que é colocado em circulação pela linguagem, nesse emaranhado que é colocado em circulação pelas práticas sociais, nesse emaranhado que é colocado em circulação numa situação como esta aqui que nós estamos vivendo agora, né? Ou seja, vocês estão assistindo a um vídeo em que uma pessoa tenta organizar um determinado raciocínio e apresentá-lo a vocês, e vocês, enquanto sujeitos da cultura, vocês se apropriam, vocês negam, vocês concordam parcialmente, vocês reorganizam isso, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é uma ampla negociação. O que nós estamos fazendo aqui é disputando o direito de dizer o que é educação física, o que é educação física na área das linguagens, como as coisas do mundo, como as coisas do campo da educação física se organizam, são pensadas, etc. Então, esta experiência que nós estamos aqui partilhando agora, ela é uma experiência, ela é uma prática social, ela é uma prática cultural, ela vai formando pessoas, ela vai formando sujeitos, ela vai me posicionando nesse espaço, ela vai posicionando vocês também nesse espaço, eu digo nesse espaço da cultura, nesse espaço da nossa sociedade. Cultura, portanto, é uma prática de significação e cultura, portanto, ela está sempre, essa prática de significação está sempre à mercê das relações de poder. Por quê? As pessoas, os grupos, melhor dizendo, né? Os grupos não estão no mesmo lugar na hora da produção dos discursos. A depender do contexto em que você está, a depender do lugar onde você está, determinados setores, determinados grupos têm mais condição de dizer como as coisas são, ou seja, de atribuir os seus significados para as coisas do mundo. É por isso que é interessante você perceber como, a depender dos regimes de verdade que são estabelecidos em cada época, né? E aqui, claro, vocês devem estar percebendo uma contribuição muito grande do pós-estruturalismo, sobretudo do trabalho do filósofo e historiador Michel Foucault. Vocês perceberam que as coisas do mundo, elas não são sempre da mesma maneira, elas estão à mercê da maneira como os discursos vão produzindo essas coisas. Então, a noção de saúde, ela foi se transformando com o tempo, a noção de esporte foi se transformando com o tempo, a noção de educação física foi se transformando com o tempo, a depender dos grupos e a depender
dos regimes que foram estabelecidos pelos discursos, a depender das verdades que foram estabelecidas pelos discursos. Então, é por isso que saber e poder caminham juntos, é por isso que, é óbvio, né, gente, a partir do referencial que nós estamos aqui abordando, né, é por isso que as coisas se modificam, a maneira como nós entendemos as coisas se modificam com o tempo. A gente sempre recorre aos mesmos exemplos, a gente pode pensar desde a prática social de fumar, né, como ela foi vista há 40, 50, 60 anos atrás e como a prática social de fumar é vista agora. A gente pode pensar no surf também, a gente pode pensar na tatuagem, a gente pode pensar no futebol, a gente pode pensar na capoeira. Ou seja, a depender da maneira como nós vamos descrevendo aquela prática, né, dos regimes que vão se estabelecendo, da força desses regimes e do poder que os grupos que produzem esses regimes dispõem, nós vamos mudando as concepções que nós temos a respeito dessas coisas. Então, se vocês perceberem, a maneira como hoje nós entendemos a criança, a maneira como hoje nós entendemos a escola, a educação física, tem tudo a ver com essas disputas que eu estou aqui tentando resumir, tentando sintetizar para vocês. Bom, e nesse lugar a linguagem tem, e nesse contexto a linguagem tem um lugar muito importante. E a linguagem é entendida a partir dos estudos culturais, na sua vertente pós-estruturalista, como um sistema de comunicação. Como um sistema que faz circular determinadas maneiras de representar as coisas do mundo. Portanto, pessoal, não há nada de inocente na linguagem. Portanto, não há nada de inocente. Não há inocência em quem fala, não existe não existe a não intenção, né? Ou seja, nada não é intencional, né? Ou seja, todas as coisas são intencionais. Ao dizer as coisas de uma certa maneira, nós vamos, através da linguagem, produzindo e colocando esses significados em circulação, colocando esses significados em disputa. Nós estamos, portanto, tentando convencer vocês, nós aqui nesse momento, estamos tentando convencer vocês aqui de uma certa ideia de educação física e de certos argumentos que colocam a educação física num determinado lugar, aí na maneira de organizar os conhecimentos, o currículo escolar. Então, aqui não existe ninguém neutro, aqui não existe ninguém que não queira convencer o outro dessa situação. E você, ao resistir, você também está se negando a ser convencido. Então, portanto, e você, ao se negar a ser convencido, é porque você tem outros argumentos que você considera mais importantes, mais válidos, mais interessantes, que colocam a educação física de uma outra maneira. Então, esse lugar de disputa, ele acontece graças à linguagem. Esse lugar de disputa, ele acontece porque é a linguagem que vai produzindo esse território, é a linguagem que vai produzindo essa ideia de cultura enquanto campo de disputa. Bom, então, a linguagem nesse sentido, gente, ela não é uma mera representação das coisas do mundo. A linguagem nesse sentido, ela é a produção das coisas do mundo. Nesse sentido, ao explicar as coisas de uma determinada maneira, nós vamos produzindo as coisas daquela maneira. Então, ao dizer certas coisas sobre a brincadeira, sobre a dança, sobre o esporte, sobre a ginástica, sobre a luta, eu vou estabelecendo a ginástica, a dança, o esporte, a brincadeira e a luta daquela maneira. E as pessoas vão se apropriando nesse campo de negociações. Também não existe nenhum sujeito passivo que se aproprie daquilo como aquilo lhe é apresentado. Isso sempre entra nessa disputa que nós aqui já mencionamos. Pois bem, vamos detalhar um pouquinho mais essa questão da linguagem e pensando que a linguagem, por exemplo, a linguagem verbal, que ela aparece na forma oral e escrita, o que é, agora decifrando um pouquinho mais, o que é a linguagem? Na verdade, a linguagem ela é um conjunto de signos que são colocados em circulação. O signo, ele representa as coisas, só que esse signo ele contém uma parte importante que é o seu significado. Esse significado, para o pós-estruturalismo, ele está em disputa o tempo inteiro. A correspondência entre o signo e o significado ela é uma correspondência arbitrária, ela é dada na cultura. Por isso que a criança vai perguntando o que é isso, o que é isso, a criança pequena, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Ou seja, às vezes ela pergunta e por quê? A gente não sabe explicar por quê, porque aquilo está dado na cultura. Agora, o significado
que aquele signo, né, o significado que está contido naquele signo que é disputado. Então, vamos retomar aqui o exemplo da capoeira, ou se vocês quiserem, o próprio exemplo da educação física. A educação física escolar, ela já foi entendida de várias maneiras ao longo do tempo. A ideia de movimento também já foi entendida de várias maneiras ao longo do tempo. A ideia de corpo também já foi entendida de várias maneiras ao longo do tempo. A depender dos significados, a depender dos grupos que produziam discursos que atribuíam significados às coisas do mundo. Então, com o passar do tempo, uma perspectiva anatomofisiológica foi sendo lentamente substituída por uma perspectiva psicobiológica que foi sendo substituída, estou falando na narrativa dominante dos documentos oficiais, que foi sendo substituída por uma perspectiva da cultura. Ora, e como vocês sabem muito bem, também há disputas dentro desse campo da cultura, né? Então, a gente pode entender educação física cultural de várias maneiras, aqui no nosso trabalho, na sua vertente pós-crítica. Mas outros grupos, outros setores, né, outros documentos, outras obras da educação física também usam a expressão educação física cultural, mas a partir de outros campos, e com outros argumentos e com outras narrativas. Então, a linguagem verbal, né, ela vai produzindo, ela vai significando, ela vai dando significado às coisas do mundo, né, de várias formas. Mas a linguagem também pode ser não verbal. E aí você tem várias, né? Você tem os desenhos, você tem as buzinas, você tem os sons, você tem as palmas, você tem a linguagem musical, a linguagem digital, a linguagem matemática, a linguagem científica, ou seja, gente... E, finalmente, você tem aqui a linguagem corporal. E a linguagem corporal, ela também tem aqui detalhes interessantes para a gente pensar, né? A linguagem corporal, ela aparece desde sinais, né, que você tem no corpo, então as rugas, o cabelo branco, né, a barba, né, a altura, o tamanho do corpo, as roupas, as tatuagens, né, ou seja, vários elementos, né, são lidos por você. Né? Nós, sujeitos da cultura, lemos e atribuímos significados. Né? Então, o piercing, a tatuagem, o corte de cabelo, os cílios postiços, né, a dentição, nós vamos inferindo a idade das pessoas, a classe social, o grupo ao qual pertencem, a partir dos seus trajes, a partir dos seus... Né? E também a partir da sua gestualidade. E a gestualidade aqui, né, gente, nesse primeiro momento, a gestualidade está desde, né, quando eu faço assim, quando eu faço assim, quando eu faço assim, quando eu faço assim, né, quando eu dou de ombros, quando eu levanto a sobrancelha, ou seja, há uma série, né, de gestos que nós usamos quase que imperceptivelmente, né, para nos comunicar, né, com as pessoas, para atribuir significados, né, ou seja, eu vou fazendo uma cara de que estou concordando, de que estou discordando, de que estou bravo, de que estou, né, feliz, ou seja, desde esse tipo de emprego da gestualidade até, né, a ideia da prática corporal. Então, a prática corporal, ela é um produto da linguagem corporal, só que é de uma linguagem corporal sistematizada. Então, é muito interessante a prática corporal, porque a prática corporal, ela na perspectiva pós-estruturalista, ela nos remete à ideia de um discurso. Porque, nessa perspectiva, a prática corporal, ela tem uma certa gramática. Então, nós praticamos uma certa modalidade esportiva com o uso de gestos que caracterizam aquela modalidade esportiva. Às vezes, o gesto ele pode ser bem parecido, mas a depender da modalidade esportiva, ele é feito e usado, feito e ganha um significado diferente. Então, existe o chute do karatê, existe o chute do futebol. Então, puxa, mas não é, né, a extensão, né, a definição biomecânica do chute? Mas é significado de forma diferente a depender do tecido, ou seja, do texto no sentido de tecer, do discurso que envolve aquela prática corporal. A prática corporal também é tomada como um discurso, a prática corporal também é tomada como um texto. Então, a prática corporal,
ela é um texto da cultura. Ora, se a gente voltar um pouquinho atrás, também vou dizer para vocês, gente, que o corpo é um texto da cultura. Mas é que agora nós demos um passo, né? Estamos pensando nas práticas corporais, porque estamos caminhando para a educação física escolar. Então, as práticas corporais, elas são textos da cultura. Por isso que, a depender do bairro, aquela brincadeira é brincada de forma diferente e ela é significada de forma diferente. Por isso que, se vocês olharem, né, vídeos antigos na internet e virem a prática do basquete nos anos 60, nos anos 50, a prática do handebol, da natação, dessas modalidades mais, né, populares, né, mais vistas, mais disseminadas, vocês verão que elas eram praticadas de forma diferente. A gestualidade, os trajes, o posicionamento tático, ou seja, havia uma série de signos naquelas práticas corporais, signos naqueles textos da cultura, que talvez hoje não estejam presentes, e também os significados, a maneira como aquelas pessoas iam produzindo aquele texto da cultura, mediante a sua gestualidade, também eram diferentes, né, da maneira como hoje nós produzimos. Então, as práticas corporais, gente, elas são patrimônio dos grupos sociais. As práticas corporais, nós também somos. As brincadeiras que nós dançamos, as brincadeiras que nós brincamos, as danças que nós dançamos, os esportes que nós praticamos, as lutas que nós fizemos e as ginásticas que nós realizamos. Elas também se constituem como patrimônio do nosso grupo. Às vezes nós, que somos de uma geração um pouquinho anterior, nós nos confundimos, usamos às vezes ginástica olímpica ao invés de usar ginástica artística. Existem gestos dessas práticas, né, da ginástica artística, que não existiam na época que, por exemplo, eu fiz a faculdade. Né? Existem regras, técnicas, né, no judô, no boxe, né, em outras lutas que hoje não são permitidas, ou que hoje são permitidas e antes não eram. Ou seja, esses textos, eles vão se modificando com o tempo, eles vão sendo significados de forma diferente com o tempo, e eles pertencem a esses grupos culturais. Claro, esses grupos culturais vão se disseminando, e esses grupos culturais também vão lendo e reinterpretando. Então, um caso bem interessante é o jiu-jitsu. Né? Embora o jiu-jitsu tenha uma origem japonesa, quando essa prática corporal ela é realizada no Brasil, ela sofre acréscimos, contribuições, ressignificações, reelaborações, e hoje a gente até diz, né, o jiu-jitsu brasileiro, etc, etc. Então, as práticas corporais, enquanto patrimônios dos grupos sociais, elas carregam os traços de uma certa identidade cultural. Há um sociólogo muito importante, Roberto da Mata, que ele vai dizer que todo brasileiro tem um pouco de carnaval, de capoeira e de futebol. Mesmo que você não goste dessas práticas, mesmo que você não se aproxime dessas práticas elas estão muito presentes, né, no repertório cultural da população brasileira. Claro que não de toda a população, mas de uma parcela bastante expressiva da população. Então, a maioria de nós sabe o que é um pênalti, sabe o que é um tiro de meta, a maioria de nós também conhece mais de um tipo de samba, mais de uma maneira como o samba acontece, a maioria de nós reconhece a gestualidade da capoeira, ou seja, estas práticas corporais fazem parte de uma identidade cultural brasileira, embora seja neste lugar que eu estou ocupando, né? Alguém que está agora falando a partir dos argumentos dos estudos culturais e do pós-culturalismo, seja muito complicado falar, né, a cultura brasileira. Existem vários Brasis com vários repertórios culturais, vários grupos culturais no Brasil que se aproximam ou não do carnaval, que se aproximam ou não do samba, que está no carnaval, né, que se aproximam ou não da capoeira, que se aproximam ou não do futebol. Então, longe de generalizar, longe de universalizar, muito pelo contrário. Para os estudos culturais, todos os grupos culturais produzem cultura. Para os estudos culturais, todos os grupos culturais enxergam as culturas dos outros grupos a partir do seu repertório. Bom, mas é importante a gente lembrar aqui a maneira como estamos entendendo as práticas corporais. Então, de maneira um pouco distinta, né, de certos documentos, de certos trabalhos acadêmicos, né, de certas propostas oficiais, nós entendemos as práticas corporais como brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. Então, vocês perceberam que usamos aqui algumas
imagens da ocorrência social da brincadeira, da ocorrência social da dança, da ocorrência social da luta, da ocorrência social do esporte e da ocorrência social da ginástica. Então, as práticas corporais são textos da cultura, são traços da identidade cultural desses grupos que estão produzindo essas práticas corporais. E a gente precisa lembrar, todos vocês, que estes grupos atribuem significados a essas práticas corporais que são certamente diferentes dos significados que nós atribuímos. Ou seja, essas crianças brincando de pular corda, provavelmente elas significam essa brincadeira nessa região do Brasil, que essa imagem foi extraída do site do Território do Brincar. Essas crianças significam essa brincadeira de uma maneira que talvez as crianças das escolas onde nós trabalhamos não partilhem. Estes jovens que estão no Rio de Janeiro, fazendo aí a gestualidade da dança do passinho, certamente eles entendem e significam essa dança de uma maneira que nós, que não praticamos, que não dançamos, que não temos familiaridade, talvez não partilhemos. E aí nós olhamos para essa dança e significamos essa dança a partir do nosso referencial. O mesmo acontece com essa prática feita por mulheres numa determinada praça lá do município de Vila Velha, no Espírito Santo, e esta prática, o voleibol de idosos, realizado, é um evento esportivo organizado na cidade de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, ou seja, esta é uma modalidade que é significada por essas pessoas, gente, de forma diferente da maneira como nós significamos. Eu, que não sou praticante, eu que não participo, eu que apenas observo, aprecio, gosto, exalto, elogio, mas não sou sujeito dessa prática corporal, portanto, não entendo essa prática corporal da mesma maneira que essas pessoas entendem. E esta é uma imagem de uma praça de Brasília, onde eles construíram esse equipamento para as pessoas com deficiência poderem fazer suas práticas ginásticas. E essa é uma maneira de entender a ginástica que pode ser bem diferente da maneira como eu entendo, da maneira como... Então, nós temos várias maneiras, várias formas vários formatos das manifestações gímnicas, Então, as pessoas se envolvem na prática da ginástica por diversas razões, pela saúde, pela melhoria do desempenho físico, pela reabilitação, por questões profissionais, por fazer demonstrações, fazer apresentações, porque tem um grupo de amigos, porque vai combater o estresse, ou seja, há várias maneiras, há várias formas de significar as práticas corporais. Bom, dito tudo isto, gente, como é que aparece então a educação física e qual é a função da educação física nessa lógica, nesse raciocínio? Se as práticas corporais aparecem na sociedade de várias maneiras, se os grupos sociais atribuem significados distintos às práticas corporais, porque são textos da cultura produzidos pela linguagem corporal. Nós vivemos numa sociedade plural, onde as pessoas são muito diferentes, vivemos numa sociedade multicultural, onde os significados estão o tempo inteiro em disputa. Vivemos numa sociedade democrática, onde as pessoas têm o direito de pensar de forma diferente sobre as coisas do mundo e defender seus pontos de vista e as suas representações. Qual é a contribuição que a educação física pode oferecer enquanto componente curricular na educação básica? Nós estamos entendendo de duas maneiras. Primeiro, proporcionar situações didáticas às crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica que possam qualificar a leitura da ocorrência social das práticas corporais. Então, você vai assistir vídeo, você vai conversar, você vai discutir, você vai convidar pessoas que possam ir lá explicar sobre a prática corporal, você vai conhecer a capoeira do ponto de vista dos capoeiristas, você vai conhecer o basquete do ponto de vista do pessoal que joga basquete, você vai conhecer o golfe, o balé, o slackline, você vai conhecer vários tipos de dança. É muito importante, gente, que as pessoas acessem os significados que são produzidos por aqueles grupos. É muito importante que as pessoas, os estudantes e as estudantes, tenham a oportunidade de conversar sobre a maneira como eles entendem aquela prática corporal e que eles possam conhecer também as maneiras como as pessoas que participam daquela prática corporal entendem.
Então, nós estaríamos com isso qualificando a leitura daquela prática social realizada pela linguagem corporal, porque ela acontece na sociedade. Então, não se trata, gente, de fazer jogos adaptados, não se trata de inventar brincadeiras, não se trata de colocar as pessoas para fazer coisas que não existem nas praças, nos parques, nas praias, nos clubes, nas academias, etc, etc, etc. Ou seja, as práticas corporais, elas estão na sociedade. Nos lugares de competição, nos eventos olímpicos, nos campeonatos, ou seja, essas práticas corporais, elas acontecem de várias maneiras. É importante que a gente proporcione às crianças, jovens e adultos e idosos que estão na escola condições para que essas leituras se tornem cada vez mais qualificadas. Vamos pensar em duas situações. Você vai ao estádio, você vai ao ginásio, ou você vai a um lugar onde está acontecendo alguma competição. Você vai sozinho e você não conhece ninguém que está ali. Imagina uma segunda... E aí você assiste aquele evento. Né? Pode ser uma luta. Né? Luta marajoara, você está lá assistindo. Agora imagine se você está fazendo uma visita no local, tem alguém, algum familiar que mora lá, tem alguém que te acompanha e você tem a oportunidade de estar ali com alguém que pode te falar alguma coisa daquela manifestação, que pode te dizer como ela é, como ela nasceu, como ela surgiu, o que significa aquilo que está acontecendo, por que tem aquele ritual de aproximação, de afastamento, etc, etc, como é que são os pontos. Gente, a sua leitura sobre aquele texto vai se qualificando. Um outro exemplo. Você se reúne com os amigos para fazer uma prática corporal qualquer, para dançar, para brincar, para jogar baralho, para jogar videogame, seja lá o que for. Acaba e vocês conversam sobre aquilo, né? Brincam um com o outro, tiram sarro, comentam a jogada, comentam o que aconteceu, comentam o resultado. Imagine essas duas experiências de falar sobre aquela manifestação, essas duas experiências de trocar significados sobre aquela manifestação. Essas duas experiências ajudam, né, qualificam a leitura daquela manifestação. Novamente, gente, você não precisa se convencer dos significados que estão sendo partilhados, dos significados que estão sendo ali apresentados. Você precisa conhecer que as pessoas que fazem parte daquela manifestação podem pensar coisas que você talvez não pense. E, finalmente, uma parte muito importante da educação física culturalmente orientada, enquanto componente que está inserido na área das linguagens, é qualificar a escritura das práticas corporais, qualificar a produção. Sim, gente, nas aulas de educação física culturalmente orientadas, as vivências são muito importantes. As vivências, se você está tematizando uma brincadeira, é para brincar bastante. Se você está tematizando uma dança, é para dançar bastante. Se você está tematizando uma luta, é para lutar bastante. Um esporte é para praticar bastante. Uma ginástica é para fazer bastante. Ou seja, porque é fazendo que a gente vai se apropriando daquela gestualidade e que nós também transformamos a própria vivência em material de leitura. Enquanto eu estou aqui dançando, o outro grupo pode estar observando. Enquanto eles estão lá brincando ou estão lá praticando um esporte, eu posso estar ali comentando, posso estar ali falando, posso estar acompanhando, posso estar lendo aquela prática corporal. O exercício com vídeo também é muito importante, ou seja, quando o professor está lá problematizando a participação das meninas numa certa manifestação. E ele leva vídeos em que as meninas estão participando, ele está problematizando a participação das pessoas idosas num certo esporte radical. E ele leva vídeos com essas pessoas lá praticando. Ele ajuda as crianças, jovens, adultos e idosos a fazerem leituras daquela manifestação que se não existisse a escola, se não existisse as aulas de educação física na escola, essas experiências não iriam acontecer. Então, se por um lado é importante ajudar a ler as práticas corporais, por outro lado, tão importante quanto é realizar vivências das práticas corporais para que as pessoas também possam, pela sua linguagem corporal, significar aquelas práticas corporais de outra maneira também. Ou seja, o professor, quando promove as situações didáticas na perspectiva cultural, por exemplo, ele organiza situações de leitura e organiza situações de escritura, de produção. Uma não é mais importante que a outra. Depois da vivência, pode conversar sobre o assunto. Depois de uma explicação ou de um vídeo, pode fazer uma vivência. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então, não é aula teórica, não é aula prática. Tudo é vivência. Bom, e, finalmente, nesta perspectiva, educação física cultural, educação física na área das linguagens,
a cultura corporal também sofre mudanças. É importante que vocês se lembrem, e aqui falando claramente, a cultura corporal não é cultura motora, não é cultura corporal de movimento, não é, outros termos, né, que você possa conhecer. O objeto da educação física na perspectiva cultural é a cultura corporal, mas é importante vocês lembrarem que essa cultura corporal, gente, lembrar da noção de cultura, né, do conceito de cultura dos estudos culturais, ela também está em disputa. Então, uma prática corporal, a vivência de uma prática corporal, de uma brincadeira, dança, luta, esporte e ginástica, também é esse espaço onde determinados significados sobre a prática corporal e sobre os seus participantes também estão em choque. Então, a maneira como nós vemos as pessoas falando sobre o funk, elas estão colocando em circulação determinadas representações sobre as pessoas que participam do funk. E aqui, gente, também não tem nenhuma inocência. O exemplo foi usado de propósito. O exemplo foi usado para você pensar naqueles discursos que produzem as pessoas do funk de uma certa maneira. Portanto, ao tematizar funk na escola, uma parcela da comunidade vai questionar. Daí a importância do professor ou da professora argumentar com a comunidade e fazê-los ver como é que acontece esse embate de significados, fazê-los ver, né, fazê-los e fazê-las reconhecer a maneira como eles estão vendo e a maneira como pode ser vista, e outras maneiras de entender aquela manifestação. Quem pensa funk, também está pensando skate. Ou seja, a primeira vez que você for tematizar skate na escola, você sabe que você vai ter, mas vai machucar, mas vai cair, mas vai quebrar, mas é perigoso, mas é não sei o que, mas é não sei o que lá. E vamos lembrar, né, gente, aqui na nossa cidade, na cidade de São Paulo, num período não muito distante, um certo prefeito decidiu, inclusive, dificultar a prática do skate, porque num certo bairro a prática do skate nas ruas lá fazia muito barulho. Ou seja, a maneira de entender o skatista de uma forma negativa também precisa ser problematizada na escola, também precisa ser discutida na escola. Ainda bem que na escola, certamente nas escolas que vocês trabalham, há praticantes, né, de skate que podem ir lá e ajudar as crianças, jovens, adultos e idosos a desconstruírem aquelas ideias. Bom, e também lembrar vocês, né, gente, que a própria definição de corpo dentro da educação física também se modificou com o tempo, né? Então, o corpo já foi visto como uma máquina, né? O corpo já foi lido a partir da física, o corpo já foi lido a partir da biologia, o corpo foi muito lido e continua sendo lido a partir da psicologia. E agora, né, nos últimos 30 anos, a educação física tem lido o corpo a partir da cultura, a partir dos estudos da cultura. Então, a noção de cultura corporal que nós estamos aqui usando no nosso, né, na perspectiva cultural da educação física, é como toda produção discursiva a respeito das práticas corporais. E como vocês já viram, isso envolve não somente o que se fala ou o que se escreve, mas isso envolve também todas as outras maneiras, todas as outras linguagens possíveis. Então, nós também produzimos cultura corporal pela gestualidade. Nós também produzimos e acessamos a cultura corporal a partir dos vídeos. Nós também produzimos e acessamos a cultura corporal a partir das gravações em áudio, a partir dos registros. Um grito de guerra, gente, um grito de guerra de uma torcida faz parte da cultura corporal. Uma regra de um jogo, de um jogo de baralho, de um jogo de tabuleiro, também faz parte da cultura corporal. Tudo o que se diz sobre os praticantes de uma certa modalidade esportiva, sobre os praticantes de uma certa dança, também faz parte da cultura corporal. Ou seja, toda a produção discursiva, que pode ser verbal ou não verbal, acerca das práticas corporais, é, portanto, o objeto da educação física, é um dos saberes, né, são os saberes que podem ser trabalhados nas aulas de educação física. Muito bem, pessoal, se você quiser aprofundar esses conhecimentos, se você quiser conhecer um pouco mais dessa discussão, eu recomendo um texto, um capítulo que está nesse livro, né, um livro que eu e o professor Mário organizamos. Há um capítulo nesse livro em que o professor Mário discute essa questão da educação física na área de códigos e linguagens, né, com um conhecimento de causa, com argumentos interessantíssimos a partir desses campos que nós fomos aqui conversando para vocês. Muito do que eu disse aqui está lá e também está nesse outro livro, né, no livro Práticas Corporais, Brincadeiras, Danças, Lutas, Esportes e Ginásticas,
da coleção Como Ensino, em que nós também vamos pensar, né, a educação física inserida na área das linguagens e códigos, vamos pensar a educação física culturalmente orientada. E vocês também podem acessar, né, no site, ou no Facebook ou no canal do YouTube, vocês podem acessar aí vários materiais que ajudam a pensar, que ajudam a discutir, que trazem argumentos nesse sentido. Muito obrigado, até a próxima.